Ô Alex, o Jean Paul Prats está começando a falar Vamos agora. lá, então. Vamos acompanhar então o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, em sua coletiva sobre gestão da empresa. Mas a quem eu não expliquei, por favor, fique consignado aqui que a minha não resposta não é descortesia, mas era o impedimento realmente, seja por questões de tempo, desde a posse do presidente até de antes, e desde a minha posse do período de silêncio por conta disso. Vou aqui fazer a minha reflexão inicial e depois a gente então conversa. Bom, muito boa tarde a todos e todas. Eu quero iniciar a minha fala agradecendo a presença dos colegas da imprensa nesse nosso primeiro encontro após eu ter recebido essa honrosa missão de presidir a Petrobras. Essa é uma missão honrosa e ao mesmo tempo extremamente desafiadora. Fiz questão desse primeiro encontro ser presencial, retomando o contato olho no olho, ao mesmo tempo em que abrimos a transmissão e participação para os jornalistas que nos acompanham das outras cidades. Então, quem quiser pode acompanhar também, se a gente tiver o Wi-Fi aqui, mas parece que a internet já está recuperada, então já temos pessoas acompanhando remotamente também. Vocês receberam ontem à noite as informações sobre os resultados financeiros da empresa relativos ao ano passado. E hoje, ao longo do dia, o detalhamento da divulgação no webcast para investidores. Aproveito a oportunidade para dizer que a Petrobras é muito grata à sua força de trabalho, às mãos e mentes que construíram o seu sucesso e que tanto contribuem com a grandeza desta companhia e as suas contribuições para a economia brasileira. Agora vamos aqui falar de futuro. O Brasil tem um potencial energético enorme. Cada região desse país tem sua vocação. Temos o pré-sal aqui no Sudeste, que já é uma realidade. Planejamos um futuro promissor com a margem equatorial nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Já temos o diesel renovável de óleo vegetal, que tem sinergia com a agricultura. E vamos começar a olhar para a energia eólica offshore, que será um grande novo empreendimento na costa brasileira, por parte de vários agentes, inclusive nós. Por isso, anuncio aqui para vocês que a Petrobras, que estamos construindo agora, está comprometida a desenvolver todo esse potencial que conhecemos e a descobrir ainda novas possibilidades. Vamos capilarizar nossa atuação no Brasil, buscando as melhores oportunidades que a Petrobras e as economias locais se fortaleçam, cada vez mais contribuindo à sua maneira para a missão da empresa. E quando falamos de futuro, pensamos, obviamente, na necessidade de realizar uma transição energética justa. Vamos promover na Petrobras a transição energética que não deixa ninguém para trás. A transição energética não pode deixar a base da pirâmide mais pobre, enquanto uma minoria fica mais rica. Não concentra renda, ao contrário, deve distribuir riqueza. Vamos sim buscar diversificação, mas de forma sólida e sustentável, sem deixar de lado negócios importantes para uma empresa de energia verticalizada, que no fim é sempre o objetivo de qualquer companhia que atua no nosso setor. Os negócios em energia eólica offshore, em hidrogênio, por exemplo, são novas fronteiras que a Petrobras vai desbravar nos próximos anos. E faremos isso de forma responsável, buscando parcerias com os maiores players do setor da energia global, ensinando a partir da nossa especialidade e aprendendo aquilo que ainda precisamos desenvolver. Nós sabemos que é imperioso intensificar a descarbonização das operações e caminhar rumo à economia de baixo carbono. Mas também sabemos que a produção de óleo e gás ainda precisará prover a energia necessária ao planeta e, sobretudo, ao país e à sociedade brasileira, para a construção de um futuro sólido. A produção de petróleo não vai desaparecer de uma hora para outra. Durante algumas décadas ainda conviverão as energias de fontes fósseis com as renováveis. Por isso, a Petrobras não se furtará de investir em novas fronteiras,
como, por exemplo, as reservas da margem equatorial, que se estende pelo litoral das regiões Nordeste e Norte, do Rio Grande do Norte ao Amapá. E também na reexploração de bacias já produtoras ou até novas. Nunca é demais lembrar que quando o pré-sal foi descoberto, houve grande desconfiança sobre a viabilidade de se extrair petróleo em águas de ultra profundidade, envolvendo perfurações de quilômetros no leito marinho e pela coluna de água. Pois hoje o pré-sal responde pela maior parte da produção da Petrobras e gera resultados como os que estão sendo apresentados hoje. A Petrobras se tornou mundialmente reconhecida e premiada pela sua expertise em operações offshore. Essa Petrobras, que venceu o desafio de produzir no pré-sal a 300 quilômetros da costa ou mais e a mais de 7.000 metros de profundidade, é a Petrobras que será protagonista também na economia de baixo carbono. Começa aqui uma nova etapa da companhia, que tem na transição energética justa seu destino e na progressiva redução de sua pegada de carbono, o caminho. Entendemos que vamos enfrentar ceticismo, tanto daqueles que esperam um afastamento urgente dos combustíveis fósseis, quanto daqueles que priorizam os resultados imediatos decorrentes do foco na priorização, na produção extremamente rentável do pré-sal e até dos desinvestimentos de ativos. Vamos apresentar oportunamente um planejamento estratégico voltado para fortalecer a empresa não só para hoje e não só para o amanhã. Trilhar esse caminho é o maior desafio que atualmente se apresenta a todas as empresas do setor. Vamos encontrar o passo ideal em diálogo com os nossos acionistas e com a sociedade brasileira, maior proprietária da Petrobras. Meus amigos e amigas da imprensa, contamos com vocês nessa jornada. Vamos trabalhar muito para repensar e reconstruir a atuação da maior companhia da América Latina. Estaremos de forma incansável buscando aprimorar e engrandecer essa empresa, que é motivo de orgulho para todos os brasileiros e brasileiras. Agiremos sempre com responsabilidade e transparência. E nisso, a imprensa tem e sempre terá, a meu ver, papel fundamental. Contem comigo, contem conosco sempre. Obrigado, pessoal. Bom. Obrigada, presidente. Agora a gente vai iniciar as perguntas. Só um comentário final. Eu sempre converso com vocês, às vezes individualmente, às vezes coletivamente, que esse papel que eu vejo na imprensa, tanto para o exercício de um mandato parlamentar, quanto nessa missão que eu me encontro hoje, é fundamental. Então, contem com a gente mesmo, não são palavras ao vento, literalmente, para construir isso. Porque investigar, reportar, informar, para nós é muito importante também. Os nossos releases nada servem, Fernanda, não é? Se vocês não derem um viés, não fizerem um comentário, às vezes crítico, às vezes analítico, às vezes até um pouco mais ácido, às vezes errado, em que cabe a gente corrigir, porque às vezes a gente não se expressa tão bem. Então eu queria abrir esse nosso encontro, ou reencontro, com essa reiteração do que eu sempre converso com cada uma. Alguns me conhecem há muito tempo, muitos anos mesmo, mais do que quando eu estava já conhecido como senador, e sabem que eu sempre tratei e até criei esse relacionamento com vocês de muitos anos. E esse relacionamento deve continuar dessa forma, e eu acho que isso é muito produtivo para nós da imprensa, para nós da Petrobras e para vocês da imprensa, que a gente, tendo essa relação dessa forma, continue durante alguns anos aí para frente, construindo isso juntos. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Vamos então iniciar as perguntas. Eu gostaria de pedir para que cada jornalista faça uma pergunta por vez, para dar tempo de mais pessoas participarem, tá? Então vamos começar com a Denise Nuna, da Agência Estado. Boa tarde, Jean Paul, bem-vindo ao Rio de Janeiro, espero que fique bastante tempo por aqui.
E a minha pergunta é sobre uma matéria que saiu na imprensa hoje, falando que o governo já estaria negociando com a Petrobras uma mudança na política de preços do PPI. E eu queria saber com você se o PPI vai acabar, se já tem realmente alguma conversa, se a Petrobras faz isso individualmente, se está tendo já está avançando, né, a mudança do PPI, se o PPI vai acabar ou se ele vai ser transformado para algum outro tipo de sistema. Olha, Denise, eu sempre tenho dito que a questão de política de preços do país é uma questão de governo. Quando eu disse isso a primeira vez, houve até um mal-entendido, que o pessoal achou, então você está dizendo isso é porque alguém vai intervir no preço. Não, é um assunto de governo, é isso que eu quero dizer. Aqui, como Petrobras, só me cabe dizer o seguinte, a Petrobras vai praticar preços competitivos de mercado nacional, do mercado dela, conforme ela achar que tem que ser para garantir a sua fatia de mercado em cada lugar que ela estiver presente. Então, se é o PPI que é o melhor preço, por acaso, que seja, mas na maior parte das vezes talvez não seja, porque, a meu ver, o PPI é o preço do concorrente. O PPI, para a Petrobras, só garante ao concorrente uma posição confortável. A minha é poder ser mais competitivo quando eu puder ser. Quer dizer que eu seja obrigado a ser. Governo é outra história. O governo pode baixar uma política, uma diretriz como governo, que vale para todo mundo, não só para a Petrobras, vale para todas as outras empresas, vale para o mercado, vale para outros segmentos. Então pode ser uma política transversal, pode ser uma política de referência de preços, pode ser uma política de, por exemplo, conta de estabilização, de monitoramento de estoques estratégicos. Eu, particularmente, sempre defendia, e eu digo isso no passado porque hoje estou em outra dimensão, não é que eu tenha mudado de pensamento, mas é porque eu tenho que cuidar de outras coisas, que não existe bala de prata, não existe um dogma, não existe um preço apenas de referência para o Brasil todo. O próprio PPI é uma abstração. O PPI mesmo, ele difere. Quando fala em PPI, parece que virou um dogma esse negócio. Criaram esse nome e isso parece que dominou todos. Agora tudo é PPI. Não é necessariamente assim. O mercado brasileiro é diferente. Sabe-se que é uma commodity, mas um pouco tentando comparar aqui, talvez, tentando aí fazer um improviso aqui de comparação, é como você imaginar o café. O café é cotado internacionalmente. O café é uma commodity internacional, grão de café. No entanto, quem moe e torra café no Brasil, e aí pensa como se tivesse petróleo no mesmo lugar, e transforma em um pó de café, diesel, por exemplo, vende nos mercados domésticos de acordo com a competitividade que se coloca naquele mercado. Se tem mais oferta doméstica, se eu estou perto ou se eu estou longe do meu cliente, se o meu cliente compra mais café ou menos café de mim, se ele é um bom pagador ou não é um bom pagador. Esta é a política de preço que a Petrobras vai fazer. Vai fazer a política de preço do produto dela para os clientes dela. Se isso se extrapola para ser o preço nacional, eu não posso absolutamente aqui dizer. E, na verdade, não é assim. Porque você tem um mercado livre hoje que funciona, com vários múltiplos importadores, origem já agora, inclusive, de refinarias privadas no Brasil. Então, há um mercado doméstico. Agora, alguém imaginar que o PPI é alguma coisa imposta, aí eu não consigo. Eu acho que a gente está hoje numa diretriz de PPI, há uma diretriz, não houve aqui uma diretriz, há uma diretriz de se referir ao PPI. Outra coisa importante, que alguns de vocês, claro que sabem, mas é lembrar que PPI não é paridade internacional, então, portanto, quando a gente diz não necessariamente seguir o PPI, não quer dizer que a gente está se afastando da referência internacional, porque PPI é paridade de importação. Paridade de importação é você pegar o café que vai para o revendedor que leva lá para o supermercado mundial, é pegar esse preço que saiu do moedor de café e para o saquinho, e dizer que naquele saquinho ali você tem que aplicar preço de café da Alemanha ou da Suíça trazido aqui com frete e com despesas. Então, quando eu estou exemplo do café, coloque petróleo e coloque diesel. Então, é como se na porta da Reduc eu tivesse que praticar, estaria praticando, o preço do diesel de Roterdã, mais o frete, mais as despesas colocadas na porta da Reduc, quando a Reduc está ali, mobilizada, produzindo, tendo que pagar o seu investimento. Então,
Nós, Petrobras, temos investimento em refino no Brasil. Eu tenho culpa por ter isso? Não, eu preciso usar isso a nosso favor. Então, a diferença da política anterior, do governo anterior para a atual, é que nós vamos nos defender. Enquanto houver fatia de mercado para a Petrobras captar, ela vai captar, dentro das regras, dentro da competitividade natural. Agora, como foi antes, deixar entrar concorrentes e aplicar um preço abstrato, não é? Só para favorecer o meu concorrente, eu não posso admitir que eu faça isso. Não, porque temos uma regra aqui que nós vamos ter que alterar. Nós temos uma regra interna que refere ao PPI, mas nós não vamos ficar também muito distantes de um processo dentro da paridade internacional, que a paridade internacional todo mundo segue. Se o preço do petróleo sobe lá fora, alguma coisa vai acontecer com o produto, seja refinado aqui ou não, dentro de um mercado local. Acontece que no mercado local você tem outros critérios, como eu disse, tem clientes melhores ou piores, tem uma logística mais complicada na Amazônia do que no interior de Goiás, eventualmente você tem refinarias que estão, ou áreas de atendimento que estão no vácuo de 2 ou 3 áreas de influência de refinarias, onde 2 refinarias podem chegar, ao invés de uma, ou nenhuma pode chegar, e você tem que criar uma logística específica para aquela região. Então, isso tem que contar com o preço. Você não pode imaginar que em todos os pontos de entrega do Brasil, por isso que eu disse que o PPI é uma abstração. Imaginar que o PPI é o preço do Brasil é imaginar que lá em Tabatinga, no Amazonas, e aqui em Ipanema, no Rio, o preço é o mesmo da Alemanha colocado no Brasil. E não é assim, já não é assim. Então eu queria aproveitar essa ocasião para desmitificar de uma vez por todas essa história do PPI. Está escrito na nossa regra, eu não vou descumprir regra. Mas o PPI é uma abstração, é uma referência. A gente pode usar essa com outra, a gente pode usar 3, 4 referências, dependendo da conveniência. O que é importante? Conveniência no sentido de captar mercado, de manter mercado. O que é importante para mim como empresa? O que me pagam para fazer? Defender a empresa, capturar mais mercado, capturar mais clientes, ser a melhor opção do cliente que quer comprar o meu produto. É isso que eu vou fazer. Para a Petrobras, deixa de ser o único parâmetro. Vamos seguir. Mas na hora que a regra for mudada por escrito, porque a gente vai fazer discussões. E governo é outra coisa, viu? Não estamos aqui dizendo que esse preço é o preço do Brasil. Se eu fizer isso, é quase que admitir que a Petrobras faz um preço, então ela é monopolista. Ela não é. Ela não é monopolista. Sequer é mais hegemônica em alguns mercados. Então, mais de uma referência de acordo com as condições do mercado brasileiro. Em uma frase, Petrobras vai praticar o preço do mercado em que ela estiver atuando. Quem faz preço de mercado é o mercado, não é a empresa. A empresa faz política comercial. Ela ajeita um contrato para um cliente melhor, condições melhores. Para um cliente que tem mais precariedades ou é pior pagador, ela ajeita outras condições comerciais. E assim vai. Essa é a política. Qualquer empresa passa por isso. A única que vai sofrer pressão para praticar o preço do concorrente obrigatoriamente é a Petrobras. Por quê? Vamos seguir aqui para o próximo com o Bruno Rosa do Globo. Olá, boa tarde. Presidente, parabéns pelo cargo. Queria te perguntar um pouco, entender essa questão dos dividendos de ontem, né? Essa reserva que a Petrobras vai criar, ainda vai passar pela Assembleia, ela pode ser usada, por exemplo, para a criação de um colchão de preços, de amortização? E a segunda questão relacionada ao dividendo é se isso já configura, de certa forma, um caminho para a mudança na política de dividendos, e queria entender também um pouco como está essa discussão dentro da empresa. Você está se referindo aos 6,5 bi que ficaram em reserva? Não, na verdade isso aconteceu porque a minha posição particularmente foi de cumprir a regra. Da mesma forma que eu estou falando aqui do PPI, que enquanto for regra nós vamos cumprir, nós também vamos cumprir a regra do dividendo que estava lá, que é 60% do fluxo de caixa livre, que é um pouco diferente do lucro líquido, e que já estava sendo distribuído dessa forma consistentemente. Então, há uma regra escrita aqui dentro que diz isso, e há um comportamento de distribuir isso trimestralmente. Então, havia que se cumprir 60% do trimestral. Aquele a mais que tinha ali eram sobras de reservas legais, né? E que eu disse, olha, eu vou cumprir a regra, estritamente. A regra é essa, vamos cumprir a regra sim.
Então, propusemos, com vários conselheiros, não fui só eu, vários conselheiros propuseram cumprir a regra. Então, ficou 6,5 para a gente decidir o que vai fazer. E a Assembleia Geral, aí foi definido que a Assembleia Geral dos próprios acionistas é soberana para definir o que fazer. Então, ela cria, ou ela cria uma reserva, se até lá tiver um plano de investimento complementar para aquele dinheiro, ou ela distribui na forma de dividendos naquela ocasião. Não tenho ideia, porque isso surgiu ontem. Mas claramente vai ser coisas que têm a ver com o que já está no plano estratégico, nada muito inovador, não. Continuidades, organização de projetos, eventualmente a investigação de novos horizontes, mas dentro do plano estratégico que já está posto. Olha, não existe ainda posta uma discussão de uma nova regra. Eu, particularmente, imagino que dividendos tem que ser uma regra um pouco solta. A empresa tem que ter a liberdade de o tempo todo propor um trade-off com o acionista. Dizer, olha, eu tenho esses projetos aqui. Vocês topam entrar comigo neles? Eu preciso de dinheiro para entrar neles. Se vocês não topam entrar neles ou acham que eles não são tão bons assim, vocês vão me deixar com menos dinheiro e eu vou ter que distribuir na forma de dividendo. Então, essa discussão, inclusive com o governo, que é acionista majoritário, e detentor de controle e tudo isso, tem que existir o tempo todo. Se você tem uma regra amarrando, e claro que se respeite a regra legal, porque a regra legal tem outros motivos, macro, não tem nada a ver com a empresa em si, então tem lá a regra legal de 25%, mas a parte disso, eu acho que quanto mais flexibilidade se tiver, melhor, porque essa é uma decisão realmente caso a caso. Tem momentos, tem trimestres que são diferentes dos outros. Um trimestre, às vezes, pode ser completamente diferente do outro. Quando você tem uma regra dessa, amarra. Mas amarra para o bem e amarra para o mal também. Então, nesse caso, por exemplo, que eu acabei de mencionar, a gente foi de acordo com a regra e, no final, acabou ficando com 114% do lucro líquido distribuído. Então, por quê? Porque a regra foi interpretada como sendo trimestral. Então, a cada trimestre, 60%. Quando somou tudo, deu isso. Os trimestres eram diferentes. E a tendência é que seja assim, trimestres diferentes, anos diferentes, circunstâncias diferentes. Às vezes você tem uma intempérie, tem uma pandemia, tem um processo como esse, então você precisa o tempo todo fazer esse trade-off. Eu acho que a companhia, se ela se comunicar bem com seus acionistas, se comunicar bem com o seu acionista majoritário, que é o governo, se comunicar bem, como eu disse aqui na abertura, com a sociedade em geral, ela tem condição de ir formatando essa decisão ao longo do tempo, não precisa decidir no dia da Assembleia ou no dia do Conselho. Vamos passar agora para Marta Nogueira, da Reuters. Olá, tudo bem? Obrigada pela coletiva. Tudo bom, Marta? Então, eu queria só tirar uma dúvida relacionada à questão do PPI, porque ao longo dos últimos anos a Petrobras veio assumindo uma questão de não ser mais a responsável pelo abastecimento do país, E o PPI foi essencial nesse sentido, E foi abrindo espaço de fato para outros importadores. Hoje o senhor fez menção a isso e disse que isso está para mudar, Aí eu queria saber assim, a Petrobras... Calma aí. O PPI foi essencial para os importadores. E não quer dizer que necessariamente ele seja essencial para a Petrobras. Ele pode ser o melhor preço eventualmente em alguns casos e pode não ser o melhor preço porque eu vou perder aquele cliente para alguém. Então, é importante, porque houve uma decisão estratégica, e isso não me cabe discutir, se eu sou a favor ou contra, de que a Petrobras, que era antes a monopolista do setor por lei, não tivesse mais a obrigação de suprir todos os lugares do país, porque há um monopólio, eu sempre digo, há um monopólio sempre corresponde a uma obrigação de suprir. Se você estabelece que o monopólio de gás num estado é de uma determinada empresa, teoricamente, quem quiser gás em qualquer ponto do estado é obrigado a ser servido por aquele monopólio, senão não tem sentido dar um monopólio para alguém. Então, mas isso acabou, em algum momento isso foi interrompido. E aí a Petrobras passa a atuar. Agora, se ela é mais competitiva num determinado mercado, alguém vem e oferece um preço internacional ou um preço estrangeiro, para não confundir com paridade internacional, paridade de importação, um preço estrangeiro trazido com frete e tudo ao meu ponto, e eu sou melhor do que ele ali, por que eu tenho que aceitar e fazer o preço dele, que é menos competitivo que eu? E ninguém botou esse ovo em pé até hoje. Por que eu sou obrigado a praticar esse preço? Aí você diz, não, mas então vai ter desabastecimento. Não, ontem eu ouvi duas coisas. Uma pessoa disse que isso é subsídio. Não é subsídio, isso é o meu melhor preço para garantir aquele cliente. Como qualquer
qualquer pessoa faz em qualquer produto. Não é nem por conta de ser commodity estratégico. Em qualquer produto é assim. Se eu quero vender esse equipamento a você, tem alguém oferecendo, eu tento baixar esse preço aqui um pouquinho. É claro que eu não vou canibalizar ou aniquilar minha margem. Tem um momento que eu vou parar. Não vou vender para você, vou vender para outro. Mas até um certo momento eu posso disputar o meu mercado com o importado. Por que não? Quem era intervencionista era o governo anterior, que mandava a Petrobras praticar esse PPI para ajudar o importador, mesmo sem ter necessidade dele importar tudo aquilo. Então eu vou disputar até o último metro cúbico de produto em qualquer parada do país que tenha a possibilidade de importar, porque o importador é o meu competidor. A refinaria privada é minha competidora. Se é mercado, vamos jogar o jogo do mercado. Agora, me proibir, me obrigar a praticar o preço do concorrente, não faz o menor sentido, entendeu? Entendi. Mas a Petrobras, ela vai assumir uma postura de ser responsável de novo pelo abastecimento nacional ou não? Vocês acreditam que dessa forma... Não, isso é uma diretriz que o governo deve dar, né? Cabe ao governo dizer isso. Como a diretriz de abastecer o país todo obrigatoriamente é uma diretriz de monopólio. É uma diretriz diferente. Tem que passar uma lei dizendo, olha, monopólio é reinstituído e uma determinada empresa ou um conjunto de empresas designadas pelo poder público serão os únicos, absolutamente únicos, que proverão aquele produto em todo o território nacional. A esse monopólio, que parece uma coisa maravilhosa, que bom, eu sou o único no mercado. Sempre corresponde um ônus. Ao bônus corresponde um ônus. Qual é o ônus? Se qualquer pessoa pedir qualquer quantidade daquele produto naquele mercado, você é obrigado a entregar. A não ser que você tenha desculpas para não fazer isso, admitidas pelo poder público também, que é o que acontece no gás natural, na eletricidade das cidades, as distribuidoras, que são monopólios locais estabelecidos por lei e concessões. Então, existem razões para você não sair por colocar uma cervejaria trepada num morro e dizer que quer gás amanhã. Ela tem que ter um tempo para atender, mas ela é obrigada a atender, se aquele projeto for viável e tiver razão de ser. Agora, isso é uma mudança tremendamente estrutural do país. Hoje eu não trabalho com esse cenário, gostando ou não gostando dele, mas eu não trabalho com esse cenário porque ele não existe. Uhum. Tá. Não, é porque uma série de... Eu imagino que vocês ainda vão debruçar sobre isso, né? Mas a Petrobras mudou a forma como ela fazia os contratos, né? Deixou eles mais soltos. Antes ela botava aquele 100%, garantia 100% do fornecimento de cada um dos distribuidores. Ela botou mais soltos porque hoje ela tem essa flexibilidade. Ela não é obrigada a suprir todos, ela não tem que se comprometer a suprir um mercado que eventualmente não vai demandar aquilo que ela não tem. Então ela vai tentar a alocação ótima da distribuição dos seus produtos, mesmo capilarizados, mesmo sendo a melhor empresa em qualquer lugar do país para suprir derivados de petróleo e outros produtos que vão vir ou que já estão no portfólio, ela assim mesmo tem que ter a liberdade, a maleabilidade de dosar o que ela coloca disponível para o consumidor ou não. Uhum. Tá certo. Agora, aí outra dúvida... Marta, vamos seguir para o próximo, porque a lista está grande aqui para dar chance para todo mundo. Só para ver como que vai se dar a relação do governo com a Petrobras em relação ao PPI, assim. Vocês vêm fazendo essas reuniões ao longo dos Em relação dias, ao PPI, não. Em relação à política de preços em geral, porque o governo atual também não gosta do PPI, está claro. E ele pode não gostar. A mim tanto faz. Eu estou gerindo uma empresa que vai praticar o melhor preço para ela. Para o acionista dela, para o mercado dela. Mas o governo, as figuras políticas, a discussão da campanha, projeta, isso eu não tenho por que esconder, que o governo não acha o PPI adequado como preço nacional, como referência para um preço no país autossuficiente em petróleo e, em grande parte, refinador dos derivados que precisa, né? Isso também não quer dizer, que é a outra coisa que eu ia mencionar, que vai haver desabastecimento só porque o PPI não é imposto a todo o mercado. A gente vai suprir, o mercado vai se ajustando, ele vai chegar no PPI. Onde é que você vai praticar PPI? No primeiro metro cúbico você precisar importar, depois de suprir todo um mercado numa área de influência. Isso é bonito no livro. O mercado não acontece exatamente assim, mas eu preciso trabalhar com a tese econômica melhor. Então, o PPI vai estar em vigor no Brasil? Vai. Para quem? Para o importador e para quem quiser importar. Ele vai ser o preço do importador com a pessoa que estiver importando. Paciência. Agora, quem quiser comprar de mim e eu tiver para oferecer numa condição melhor, eu vou oferecer, que eu não vou perder esse cliente. Por que eu vou deixar esse cliente para o importador? Então, aqui não tem guerra com ninguém, entendeu? A necessidade é do país de importar.
não da Petrobras. A Petrobras vai trabalhar dentro dos melhores mercados para ela. Onde ela achar que não é necessário fazer todo esse esforço sair importando, não vai importar. Até o governo. Se o governo mandar de forma diferente, para o mercado ou para nós, tem duas instâncias de atuação do governo, como governo e como acionista majoritário. Ele pode atuar nas duas. Eu vou respeitar e vou cumprir. Como qualquer empresa de petróleo cumpre ordens ou recomendações ou sugestões, no grau que vier, do seu acionista majoritário. Vamos para a Gabriela Rude do Valor agora. Boa tarde, Jean Paul, tudo bem? Eu queria entender na prática como é que vai funcionar essa questão do novo preço. Eu sei que isso ainda vai ser discutido com o Conselho e com a nova diretoria. Da Petrobras ou do país? Da Petrobras. Como é que vai ser essa definição? O preço internacional vai ter um peso menor na composição final do preço na refinaria? E assim, eu queria entender também se vai ser um preço para cada região e se vocês vão continuar com essa diretriz que vocês têm hoje de não repassar volatilidades conjunturais e apenas aquelas estruturais. Depende do mercado, o que a demanda do mercado impuser. Pode ser um preço por região, pode ser um preço por segmento, é certamente um preço por produto, claro, né? Mas principalmente você vai ter condições comerciais diferentes de acordo com clientes diferentes, como já é hoje. Quando eu disse o PPI é uma abstração, é porque já é assim. O preço para quem compra mais é menor, o preço para quem tem um ponto de atracação, um ponto de entrega mais acessível é menor, o preço para quem é bom pagador é menor. É assim com qualquer commodity. Eu não sei por que existe esse processo todo em relação à Petrobras desde que se instituiu o tal do PPI. Né? Passou a ser uma coisa que parece um dogma. Não, é um preço comercial como outro qualquer. A gente vai fazer a nossa política comercial com o melhor resultado para o acionista e com o melhor atendimento do mercado. Se alguém estiver nos ameaçando de alguma forma com um preço melhor, a gente vai ajustar o nosso preço para ser o melhor de novo. E se a gente não conseguir, paciência, mérito de quem ganhou aquele mercado, mérito de quem ganhou aquela venda. Com qualquer produto é assim. Eu não entendo por que só a Petrobras é obrigada a vender o preço do concorrente. Vamos passar então para o Marcelo Auler do Brasil 247. Presidente, eu quero discutir a questão dos nomes do Conselho. Há um entendimento de que o ministro Silveira, ao retirar nomes indicados pelo presidente da República, como o Eduardo Moreira, o Josué Alencar, está colocando nomes do mercado financeiro para manter a Petrobras com esta política de atender os seus dividendos e seus acionistas prioritariamente. É isso? Quem está entendendo assim está entendendo errado? Ou há uma tentativa, uma disputa entre Minas Energia e governo de como levar a política da empresa adiante, da questão dos dividendos e do reinvestimento? Marcelo, esse é um assunto, eu entendo a razão da pergunta, respeito, claro, e vi artigos sobre isso de vocês, mas é uma pergunta que para mim é muito difícil responder. A questão do conselho é decidida pelos ministros mesmo, é o acionista majoritário quem decide. Há um processo de construção. O presidente da República é o CEO do acionista majoritário, né? Então ele tem mais autoridade até do que ninguém. Agora, se ele constrói politicamente um acordo, monta uma construção, pede sugestões, ouve sugestões, recebe recomendações, aí é uma questão de composição de governo, como qualquer acionista majoritário faria, eventualmente, entendeu? Se fosse uma empresa SA grande e tal, etc., em relação a uma empresa afiliada ou coisa assim. Então, isso nesse ponto. Há uma diferença, evidentemente. Aqui faz parte, você está falando de um acordo com entes políticos, né? Porque não é um acionista qualquer, é um acionista governo federal, e ele é composto de forças políticas que compõem a base de sustentação do governo. O ministro de Minas e Energia, obviamente, tem legitimidade, inclusive, por ser ministro de Minas e Energia, e participar dessa escolha do Conselho de Administração. Então, ao longo desse tempo, houve várias construções, né? Vazaram nomes, etc., mas oficialmente, o ofício que veio do Ministério de Minas e Energia para a Petrobras, para começar o processo, porque esse processo ainda tem outras etapas,
de verificação, conformidade, comitê de pessoas, conselho de administração. Desculpe, peraí. Para começar o processo, essa lista veio agora. Todo o resto era especulativo, né? Falar assim, nomes, listas que apresenta daqui e dali, que vaza daqui e dali, nomes que iam ser, que não eram, que eram, que não eram. Então, e ao longo desse processo, até a composição da lista final, houve conversas. Então, começa-se com uma lista sugestiva de 1 ou 2 pessoas, abre-se para outro ministro, aí vem o ministro das Minas e Energia e diz, olha, eu também quero participar desse processo, tenho aqui 2 ou 3 nomes. Então, isso vai sendo composto. O que eu quero deixar claro aqui é que a minha participação nesse processo é de caráter sugestivo a título do próprio presidente da República. Eu não me sinto absolutamente afetado por nenhuma dessas escolhas. Quem vier será membro do Conselho de Administração e será respeitado como tal por mim e por toda a empresa. E será decidido pelas pessoas a quem cabe decidir. É até complicado para mim, porque eu sou, inclusive, um dos membros indicados, né? Por natural que seja, né? Eu sou lá um dos nomes. Como é que eu posso me colocar contra ou fazer qualquer comentário mais profundo em relação a isso? A escolha é do governo. Eu sou Petrobras. Eu recebo esse conselho, tramito aqui dentro. Se tiver algum problema, vai ser apontado. Se não, eles vão ser nomeados e tomados posse. Temos diversas perguntas online. A gente selecionou uma aqui sobre conteúdo local que o Davi da Petronotícias e o João Montenegro da BN América está fazendo. A Petrobras voltará a construir plataformas e embarcações de apoio no Brasil, ajudando na retomada da indústria naval brasileira? Olha, Fernanda, vai fazer isso. Agora vai fazer isso dentro de uma construção coletiva. Não basta a Petrobras querer fazer isso, ela precisa ter condições para fazer isso. É preciso que o mercado, a estrutura dos estaleiros, da indústria naval e outras coisas que ela provavelmente também compra fora, eventualmente, se apresentem em condições em condições competitivas. Eu não digo que seja um pouco mais caro, mas que seja muito mais caro, como hoje se verifica que depois da destruição que houve, já pela segunda vez se tentou uma política dessa, e pela segunda vez praticamente está tudo, volta a estaca zero, né? Se você fizer um levantamento hoje, talvez um equipamento desses bem complexo, integralmente feito no Brasil, saia não 30%, mas 3 vezes ou 4 vezes mais caro. Então, quando é uma discrepância a esse nível, é preciso política pública, é preciso outro tipo de abordagem a esse problema. Mas nós vamos participar ativamente dessa nova abordagem. O presidente Lula deseja muito ver esse setor reerguido, se não fazendo exatamente o que fazia antes, pelo menos participando muito mais do que participa hoje e até descobrindo novos horizontes. Veja que a gente aqui falou de energia eólica offshore. A montagem desses equipamentos, quando eles partem do cais para o campo, né, ou para o parque eólico marítimo, equipamentos enormes, né, que são montados, são 3 ou 4 vezes maiores do que os equipamentos que a gente vê por aí em terra, ela tem que ser feita localmente. A montagem, a finalização desses equipamentos. Então tem novos horizontes também, tem barcos de apoio, tem partes das plataformas, módulos. Então a gente vai começar, infelizmente, a gente vai ter que recomeçar todo o esforço que foi feito naquela época de analisar as condições desses setores, o que eles precisam, quem eles precisam capacitar, como eles vão se financiar para poder concorrer com as alternativas que nos restaram hoje. A Petrobras hoje faz isso fora porque praticamente não tem opção, não foi desenvolvida essa opção. Ah, mas você vai ficar passivamente assistindo? Não, estou dizendo que nós vamos participar ativamente, mas sozinhos não dá para fazer esse trabalho. Ok, obrigada. Agora vamos para a Ana Luísa Eggs, da Brasil Energia. Oi, Jean, boa tarde. Eu queria perguntar se a Petrobras vai revogar a venda do Polo Potiguar, porque... Oi, desculpa. Eu queria perguntar se a Petrobras vai revogar a venda do Polo Potiguar, já que o senhor falou algumas semanas atrás que ia manter as atividades no Rio Grande do Norte. Não, duas coisas diferentes. Uma coisa é manter as atividades no Rio Grande do Norte. Eu fui bem claro naquele dia, eu disse que tem muita coisa para fazer no Rio Grande do Norte que não necessariamente seja o Polo Potiguar.
né? Então você tem atividades eólicas offshore, a gente tem blocos offshore, a gente tem que furar o poço de Pitu, logo depois que a gente furar a margem equatorial, lá do lado do Amazonas, fora do Amazonas, furar o primeiro poço. Enquanto estiver avaliando, a gente vai mandar a mesma sonda para o Rio Grande do Norte para delimitar o campo de Pitu, onde foi furado há vários anos atrás e agora precisa aproveitar essa janela da sonda para fazer essa atividade, né? Então a gente tem muito o que fazer. A questão do Polo Potiguar tem a ver com outro processo, que é um processo solicitado pelo governo federal, como governo federal, né, de suspender, não é anular, não é interromper, não é desfazer contrato, é suspender, e isso vai nos dar uma oportunidade de rever alguns conceitos, não só em relação a essa venda, como em relação a outras. Isso é uma coisa que a gente falou, né? A gente falou como campanha, como grupo político lá atrás. Então, algumas estavam aí já em fase final, porém ainda sob a responsabilidade da Petrobras. Esses ativos, mesmo esses que estão já em fase final de fechamento, não fecharam ainda. Então ainda estão sob a responsabilidade ambiental, que é uma responsabilidade objetiva, né? Responsabilidade operacional, né, da Petrobras. Então eles ainda são ativos da Petrobras. Aquilo que já foi vendido, ninguém vai rever, a não ser que quem comprou tenha interesse em nos procurar para fazer alguma coisa. Mas, nesse caso, nós vamos aproveitar a janela que o governo permitiu. O governo quer olhar, o Ministério quer dizer, quero olhar esses ativos, tem informações, chegaram informações aqui, nós queremos ver antes disso acontecer. Então a gente está também aproveitando isso para chamar os compradores, os potenciais compradores, conversar com eles, ver como é que eles se sentem diante da oferta que foi feita a eles, que eventualmente foi alguma oferta que poderia ser de outra forma, e a gente vai ver. Alguns casos podem evoluir, outros casos podem ser modificados, outros podem não acontecer nesse momento, acontecer em outro momento. É isso, é simplesmente isso, não tem absolutamente nada de mais estressante do que isso. A Lubnor também está nesse caso? Sim, porque mesmo o CAD, observei lá nos processos, que a Petrobras, ao contrário do Grupo Grepar, pediu reuniões, conversou com vários conselheiros, um a um, mas a Petrobras não participou de nenhum desses movimentos. Então, imagino, né, supõe-se que a Petrobras... Quem participou de reuniões? É porque o CAD, ele questionou a venda, o contrato de venda. Sim, e a Petrobras, ao contrário do grupo que está querendo comprar, não se manifestou, pelo menos dentro dos processos que foram disponibilizados ao público. Então, a pergunta é essa. No caso ela perguntou sobre a Reneste, né, sobre Clara Camarão. A minha pergunta é sobre a Luminor. É o mesmo caso? Né, porque todos estão incluídos. A rede caiu em cima de todo mundo. E vamos analisar de novo sob a ótica da nova gestão, tanto do governo quanto da Petrobras. Eu, na verdade, estou pegando carona no que o governo quer fazer. O governo disse, que eu quero ver, traz as informações para mim. Eu vou dizer, então vou aproveitar e vou olhar também, do ponto de vista da nova gestão da empresa. Lubnor tem outras travas, lá não é só CAD, lá tem um problema com terreno também, parte do terreno é da Prefeitura de Fortaleza, estava colocado lá no meio, a gente estava vendendo um terreno que não é nosso. Então, em alguns ativos que tem esse tipo de problema, tem uma orelha, tem alguma pendência, algum processo e que tem que ser resolvido. Outros correram prazos e os próprios compradores falharam em cumprir os seus prazos, então ficaram também na mesma rede. A gente vai tentar organizar tudo isso, mas sob a ótica da nova gestão. É só isso. Manaus não é mais um problema nosso. Manaus é problema de quem vendeu. Quem vendeu vai ter que se explicar, porque disseram ao povo, disseram ao povo que a vender refinaria ia baixar o preço da gasolina. Esqueceram-se de um detalhe. O sistema de refinarias da Petrobras foi construído e funcionava muito bem com elas atuando cooperativamente e não competitivamente. Eu trabalhei nessa empresa, eu cansei de ver gerente de refinaria pedir, bichão, manda aqui uma nafta para mim que eu estou precisando, o cara mandava. Fulano, manda não sei o quê, trocavam produto, funcionavam de forma cooperativa. Refino não é fábrica de sapato, refino não é hamburgueria, refino é um negócio diferente. Refino naturalmente tende a um certo domínio. Quando você bota uma refinaria, você cria uma área de sombra de atendimento de mercado onde praticamente ninguém consegue entrar. Não é porque é monopólio, porque a pessoa queira. É porque é involuntário, não tem jeito. Você botou uma refinaria, ninguém bota uma refinaria do lado do outro. Você já viu em algum lugar do mundo, fora lá
no Texas, que tem várias refinarias, mas é porque elas despacham com oleodutos para mercados diferentes. Mas fora isso, você não faz uma refinaria do lado da outra para disputar o mesmo mercado. Não é monopólio natural, não chega a ser, mas são virtualmente tendentes a uma certa hegemonia numa área de influência. Cada área de influência dessas refinarias brasileiras está bem delimitada. Você imaginar, como o ministro no passado da Economia disse, que a refinaria de Canoas em Porto Alegre vai competir com a Renest lá em Suape, é completamente pueril. Não compete. Então, vender uma e vender a outra e achar que as duas vão competir, não existe. A intenção era importar. Então, lá em Manaus, o que aconteceu, e na Bahia também que está acontecendo, é um ajuste de uma refinaria ou de duas refinarias que estão isoladas. Elas não têm quem ajude elas têm que comprar petróleo importado, o petróleo daqui é um preço que é commodity internacional, não tem jeito, preço de petróleo é assim, e elas têm que fazer face a mercados locais que elas provavelmente não mediram que eram assim. E aí, mesmo com uma espécie de imposição de PPI para todos, elas não estão funcionando. Imagine o que é que vai ser, né? Agora, lá também tem o seguinte, em Manaus, tem uma situação de dominância. Não me cabe aqui tecer maiores comentários, mas um terminal de chegada de produto e o refino ficou na mão do mesmo grupo. Aí cabe as forças e as entidades devidas averiguarem, não sou eu que vou acusar. Vamos para a Mariana Durão, da Bloomberg. Boa tarde. Cadê? Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Jean Paul. Eu queria fazer, tem algumas perguntas, tem algumas dúvidas e perguntas. O ministro Haddad mencionou essa semana a criação de um grupo de trabalho do governo que teria o objetivo de estudar e dar mais transparência à política de preços da Petrobras. Queria entender exatamente o que significa dar mais transparência. Significa que a fórmula vai ser aberta? O que é isso exatamente? A Petrobras vai participar desse grupo? Eu queria tirar uma dúvida sobre a pergunta dos dividendos, a sua manifestação de que o senhor acredita que a política deve ser flexível, né? Que é ruim você ter uma regra muito amarrada. Mas eu queria entender o que significa isso. A gente não vai ter uma política escrita, definida? Como é que o investidor vai tomar a decisão de investimento na Petrobras se ele não sabe como ele vai ser remunerado? Mas todas as empresas que transitam em bolsa têm isso? Se você não tem, eu acho que você tem que seguir a regra da bolsa, né? Do segmento que você está. A regra legal é a regra legal, tudo bem. Mas assim, acima da regra legal tem muita coisa, né? De 25 a 100 tem muita coisa. Eu me pergunto o seguinte, todas as empresas privadas ou parcialmente privadas têm uma regra estatutária antes prevista, assim, tipo, eu tenho que distribuir dividendo assim, independente se chova, faça sol? Não tem. Então por que a Petrobras tem que ter? Mas isso é uma pergunta, não estou dizendo que vai ser isso não, pode ser que internamente a gente chegue à conclusão de que tem que ter uma regra mínima, um range, uma coisa um pouco mais flexível, mas não quer dizer que seja totalmente uma incógnita, né? A diferença entre uma incógnita e uma regra dura, né? Eu acho que só tem que pensar entre uma coisa e outra. Sobre o que mais que você falou? E só uma coisa, essa reserva de 6,5 bi, ela pode ser usada para qualquer coisa? O senhor falou que não tem uma decisão ainda, mas... Não tem a decisão ainda. Mas pode ser para qualquer coisa? Teoricamente, se ela é uma reserva estatutária, ela poderia ser usada para um plano de investimento adicional. Mas aí você tem que fazer o plano adicional até o dia da AGO. Da AGE, aliás. Vai ser feito? Queremos fazer. Então, mas de novo, esse é o exercício perfeito daquilo que eu disse do trade-off. Você vai chegar para a Assembleia Soberana dos Acionistas e vai dizer, olha, eu tenho este plano aqui ou distribuir dividendos. Aí ela vai votar. Não é bacana isso? É um teste. É um teste legal isso aí. Me ocorreu isso agora. É exatamente isso que a gente propôs. Não, mas é verdade. Acabou que ficou assim. Porque para cumprir a tal regra inflexível de 60% do trimestre, a gente ficou com 6,5 que diz, esse 6,5 nem é a regra, e o que faz? E nem a gente vai distribuir porque a gente quer cumprir a regra, exatamente a regra. Tá bom, então faz uma reserva. Aí o que faz? Apresenta um plano de investimento e propõe aos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária, excepcionalmente isso. Diz, olha, vocês querem esse plano? Quer que eu use esse dinheiro aqui ou quer o dinheiro na mão? Eu quero o dinheiro na mão, tá bom.
né? Do Haddad. A gente tem conversado, eu converso muito com o ministro Haddad, e desde a época da questão da desoneração, da reoneração e tal, daqueles primeiros dias, e de muito tempo já, a gente se dá muito bem, e esse processo, ele foi construído mesmo, ele sugeriu. Eu acho que ele cometeu assim, um lapsus língua quando falou, todo mundo faz isso, né? Política de preço da Petrobras, transparência da política de preço da Petrobras. Na verdade, a gente está atrás de uma política transparente de preço para o Brasil. Para o Brasil. A Petrobras está lá no meio também. Mas como é que se constrói esse preço? Qual é a margem admitida em determinados mercados? Como é que se funciona isso? Qual aquele preço da ANP, por exemplo, que ela divulga regionalmente, né, que a gente chama de PPI regional, né? Como é que ele funciona? Ele é uma boa referência para alguém se perguntar se está comprando caro ou barato na porta de uma refinaria, ou na revenda, ou na distribuição? Então, eu acho que é disso que ele está falando. É o mesmo grupo de trabalho, a gente está bem entendido sobre isso. Sobre a Petrobras participar, a Petrobras deverá ser convidada a participar. Mas o importante é manter isso no âmbito do governo. É uma política de governo. Ministros da Fazenda, ministro da Casa Civil, que traz a componente política essencialmente, ministro das Minas e Energia, que traz a componente técnica com toda a política setorial envolvida, ANP, órgão regulador, que justamente tem os indicadores, talvez a EPE, eu não cheguei a sugerir uma vez isso, porque a EPE, empresa de planejamento, tem também indicadores, tem vários, é importante talvez participar com suas análises, e a Petrobras pode ser convidada, estamos à disposição, porque a gente tem realmente uma força de trabalho dedicada a esse assunto de competição e de mercado muito forte. Mas você pode consultar, pode convidar também uma entidade de mercado em que a Petrobras participe. Não sei, aí eles vão decidir. Mas é uma questão de governo, não é uma questão de Petrobras e não é apenas e tão somente a política de preço da Petrobras, é a política de preço do Brasil. (14%? Não, o que eu disse é que no total do ano, deixa eu pegar o número aqui, mas no total do ano, olha só, pela regra, fluxo de caixa livre, 60%, daria 123,4 bilhões. Só que ao longo do ano foi sendo distribuído 60% de cada trimestre. Então, ele já tinha distribuído 186,7 bilhões antes dessa última distribuição. Se somasse 35,8, que era com os 6,5, iria para 222. A decisão foi cumprir a regra no trimestre. Então distribuiu-se 29,3, lembra desse número? 29,3. Isso totaliza para o ano todo 216 bilhões. Aí eu peguei esses 216 bilhões, quanto é isso do fluxo de caixa livre? Aliás, do lucro líquido? 114%. 114%. Mas isso já estava feito. Do lucro líquido. Do fluxo de caixa livre é 105. Então é 105 do fluxo de caixa livre. A regra era 60. Mas só que a regra é trimestral. E os trimestres foram diferentes. Então quando acumulou, deu mais. Mas é a regra. O que o presidente Lula, o que o ministro, todo o governo nos orientou a fazer é cumprir a regra que estiver lá. Se tiver que mudar a regra, mude dentro da regra. Tem uma regra para mudar a regra. Né? Eu falei, Rafael, que ele proibir, mas não é. É uma ironia. Não, tem uma regra para mudar a regra. Né? Então, olha, uma coisa importante. O presidente da República, o governo, em momento nenhum, chegou para mim e disse, faça isso, faça aquilo. Como é que a gente faz isso, Jean? Como é que lá é assim? Como é que funciona lá? Aí eu digo, olha, lá isso aqui que você está falando, ou isso aqui que a gente quer fazer, tem que passar pelo conselho, lá tem que passar pela diretoria, isso tem que passar por aqui, isso tem um comitê, isso tem que ser estudado. Em nenhum momento está havendo qualquer grau de intervencionismo na Petrobras. Tudo está sendo conversado como um acionista controlador qualquer, em qualquer empresa que tem um acionista controlador. A conversa do CEO
com membros do acionista controlador. A conversa do CEO com os acionistas minoritários, ordinaristas, preferencialistas, como a gente teve agora e como eu tive antes já. Em grupos separados, em grupos unificados. A gente vai continuar trabalhando assim. Que realmente eu prefiro presidir uma empresa que dialoga com as pessoas que têm interesse direto nela. Seja governo, seja pessoas que apostam seu dinheiro ali. Talvez com isso a gente até mude esse perfil de acionista, ou consolide, melhor dizendo, um perfil de acionista que acompanha uma empresa que é uma empresa de longo prazo. Uma empresa que não pode, eu disse isso com os investidores agora, uma empresa de petróleo, empresa de energia, ainda mais em período de transformação, de transição energética, não pode dar uma notícia boa por hora. Esquece. Isso é coisa de startup de garagem. Também pode ter uma grande decepção em 3 dias. Uma empresa de petróleo é uma empresa de um lugar seguro para se investir. Eu preciso ter... Esse ano nós fazemos 70 anos de Petrobras. A minha missão é ter mais 70 anos com a Petrobras existindo como bom veículo de investimento para o governo brasileiro e para qualquer brasileiro que compre ações dela, ou estrangeiro, ou quem quiser. Uma das coisas que eu tenho dito que é importante, é diferente também, e soa um pouco retumbante, é que um dos outros desafios que eu tenho é mostrar que ser sócio do Estado brasileiro não é ônus, é bônus. Eu preciso mostrar isso. Que houve um período em que essa crença vicejou em todo lugar. Ah, é uma estatal, ser sócio do governo é ruim. Não é ruim. Se fosse ruim, não tinha tanto acionista hoje. Então, ser sócio do governo brasileiro, mesmo sendo majoritário e tendo eventualmente que tomar decisões aqui e acolá, tem que ser uma vantagem, não uma desvantagem. Tem que ser atrativo e não repulsivo. Esse é o desafio nosso. A gente vai comandar a empresa com acionista majoritário, se entendendo com ele e mostrando para o acionista que é bom estar naquele grupo ali. Ou pelo menos que é uma boa compor o portfólio com aquela ação. Você pode ter outras coisas, você pode apostar na startup de garagem, não estou detonando ninguém por ter startup de garagem. Mas você pode apostar uma parte lá e uma parte com a gente. Só que a minha empresa vai estar em 70 anos, ela vai estar lá de novo, ela vai continuar lá. Ela tem 70 e vai ter mais 70 e mais outros 70. E a startup de garagem eu não sei. Vamos chamar agora o Luiz Genot da AFP. Boa tarde. Peraí, cadê o Luiz? Está tendo aqui um eco. Não, que eu saiba não. Há uma provisão da lei das SA, de que não havendo investimento a fazer, etc e tal, é obrigatório distribuir como dividendo. Porque assume-se que a pessoa de boa fé compra uma ação e se você não tem o que fazer com que aquela empresa rendeu, você não apresenta nada factível, você então entrega para quem botou dinheiro lá. Mas isso é da regra geral, vale para qualquer empresa da SA. Me parece que é assim. Pelo menos é o que eu me lembro da Faculdade de Direito da UERJ. Vamos pro Luiz. Boa tarde, senhor Jean-Paul. Ça va bien? Oui? Vous êtes français? Ah bah oui, je suis obligé, je vais pas... Eu não vou falar Jean-Paul, eu vou falar Jean-Paul. Eu chamo Paul Jean também. Paul, eu já sabia como era. Quando eu falar também francês assim, com um pouco de sotaque. É como falava a minha avó. Tá certo. Então, chefe de cozinha, vou fazer chefe de cozinha. Minha pergunta é de novo sobre a política tarifária, que assim, gerou muitas tensões, né? No governo anterior, muitas instabilidades também, mudanças de comando na Petrobras. Eu queria saber o que o senhor pretende fazer para não ter tantas tensões sobre esse assunto que é tão sensível aqui no país. Desculpa, como é o seu nome? Luiz. Meu amigo, o que era do governo anterior eu não consigo responder, nem me sinto à vontade. Não. Eu já fui senador contra o governo, todo mundo conhece minhas opiniões, inclusive sobre essas trocas de Petrobras. Acho que a turma deve ter vivido dilemas esquizofrênicos, né? Porque dizia uma coisa, tinha que praticar outra, enfim, a realidade se impõe. O que eu pretendo fazer é isso que eu acabei de dizer aqui várias vezes. É conversar sempre, ouvir sempre. E sempre há tempo de poder mudar uma decisão eventualmente que eventualmente possa ser errada ou que possa ser inadequada para um lado ou para outro. É claro que em algum momento, um momento ou outro, você vai ter que tomar decisões agudas, importantes,
que eventualmente não são a ideal para um ou outro. Mas tentar procurar um consenso entre interesses de governo e interesses de acionista é o grande desafio de um gestor de estatal. Gerir uma estatal, e a França sabe disso, a Noruega sabe disso, vários países sabem disso, eu acho que a gente devia ter até um clube de CEOs de estatal, porque é um processo completamente diferente. E essa é outra desmitificação que é preciso fazer. Empresa estatal é estatal por alguma razão. Não é comparável e não vai ser comparável a uma empresa privada. Não é livre, não é assim. Quem estiver dentro do bote de uma empresa estatal tem seguranças, tem vantagens que empresas privadas não podem dar. Mas também tem desvantagem, tudo tem ônus e bônus. Vê que eu falei várias vezes em ônus e bônus aqui. E eu disse que o meu desafio é mostrar que ser sócio do Estado brasileiro tem que ser um bônus e não um ônus. Essa é a diferença. As pessoas têm que voltar a acreditar que o Estado brasileiro tem competência para tocar uma empresa, mesmo como acionista ligeiramente majoritário, que é o que nós somos hoje, né, por alguma razão. O dia que não quiser mais ser, a lei vai definir. O Congresso, soberanamente, em nome do povo brasileiro, vai passar uma lei e vai dizer: venda as ações majoritárias da Petrobras e privatiza ela. Mas nesse momento ela é uma empresa estatal. E o meu desafio é fazer que isso seja uma vantagem, não uma desvantagem. Correto? Vamos agora para o Pedro da CBN. Por favor, Pedro. Aqui, Jean, do lado de cá. Boa tarde. Opa. Presidente, queria saber um pouquinho... Óculos, cara. Para mais bonito, eu tirei o óculos, não estou vendo. Sem problemas, presidente. O senhor detalhou muito bem sobre essa nova política, que basicamente é a competitividade da Petrobras nos preços aqui no país, e falou que teria que passar isso por escrito. Eu queria só tirar uma dúvida de como é que isso pode passar agora, quando começa a valer, o que tem que passar essa política de competitividade dos preços que o senhor falou, que vai considerar outros fatores além do PPI em si. Olha, aqui para nós, eu acho que a gente a gente tem condição de ser competitivo a qualquer momento. Né? As diretrizes são diretrizes de empresa. Né? É que se impôs isso de alguma forma. O acionista majoritário era outro, era como se fosse outro. Na verdade, era a mesma entidade, governo federal do Brasil. Mas era um outro entendimento. O que eu estou dizendo é que é melhor que a gente discuta com calma, inclusive diante desse cenário de que o governo forme um conjunto, né, um grupo de trabalho, discuta uma política com as diretrizes ou referências para todo o mercado brasileiro, para depois você não decidir alguma coisa, você tem que rever de novo. Então a gente vai ter que fazer essa coisa concomitantemente. A gente vai ter nosso trabalho, que diz respeito à nossa política comercial. Tem uma coisa que você falou de transparência, não sei o que o próprio Haddad se referiu, a transparência é de política geral. Assim, tem gente que não sabe como é composto o preço das passagens aéreas também. Tem gente que não sabe como é, até hoje, em milhões de concessões de ônibus urbanos aí no Brasil, ninguém sabe como é composto o preço da tarifa de ônibus que você paga todo dia. Então, realmente há uma necessidade de transparência em tarifas, em preços que afetam a economia de forma com grande impedância, né? Mas isso não é necessariamente só a Petrobras. A composição do preço da Petrobras, em termos largos, está no site da Petrobras, está lá aberta. Isso não quer dizer que eu seja obrigado a abrir todas as minhas estratégias comerciais, porque senão os meus concorrentes teriam que fazer a mesma coisa. Então tem um limite nisso. Claro que quando a pessoa fala uma coisa dessa, não é por mal, é simplesmente porque ela está ali expressando, olha, é uma política de preço da Petrobras, todo mundo entende que a Petrobras é a que faz dos combustíveis, e eu estou aqui numa catequese de meses, mais do que isso, anos a fio, dizendo não é política de preço da Petrobras, é política de preço do Brasil. A da Petrobras é a da Petrobras, cada um que faça a sua. E se dê bem ou se dê mal, mas cada um que faz a sua, né? Vamos seguir para o Leonardo Franca, da Globo News. Presidente, aqui. Jean Paul, tudo bom? Bem-vindo ao Rio de Janeiro, primeiramente. Presidente, seguindo um pouco nessa... Nunca imaginei. Seguindo essa linha também da questão do preço, que foi uma discussão, né, que tomou conta por muito tempo. O senhor disse que a Petrobras vai querer praticar sempre ali o preço, o melhor preço no mercado que ela está atuando. Sei que o senhor já está há pouco tempo ainda no cargo, mas dá para adiantar que tipo de discussão o senhor pretende trazer aqui para a Petrobras? Para qual modelo seguir para manter o preço competitivo para o consumidor? E se
com as outras partes, você sente que pode ter algum problema, pode ter dificuldades, e que tipo de dificuldades? Obrigado. Não, assim, não consigo adiantar, né? Se você disser assim, você tem uma fórmula já, se vai ser assim ou assado. Cada produto, primeiro, tem a sua natureza, né? Se você falar de asfalto, por exemplo, é um produto eminentemente regionalizado. Você já viu transportar asfalto para quando chega na obra? É um troço, fica aquele negócio que chama rabo quente, né? Um caminhão que fica rodando, esquentando aquilo, aquele negócio não pode ser de grande distância, que não é necessariamente uma commodity nacional, você não tem um preço nacional. Então, quando eu digo que a política de preços é uma política por produto, por segmento, outro exemplo, gás natural é usado em termoelétrica, em indústria, em residência e em carro. Você acha que o preço é o mesmo por milhão de BTU? Não pode ser. Então, esse PPI é uma abstração, essas coisas de dizer uma política de preço, que é uma coisa só, numa palavrinha, uma siglazinha só, é uma abstração. O mundo comercial é feito de preços diferentes, para nichos diferentes, segmentos diferentes, produtos diferentes, áreas de influência diferentes, tudo diferente. Eu não consigo entender como a gente passou tanto tempo hipnotizado por essa história de PPI. Não consigo entender. Agora, só dizer, mas então vai ser pior para o acionista, desse jeito ou de outro? Não. Nós vamos fazer o melhor preço possível para o mercado e para nós. Isso é funcionamento de mercado básico. Básico. O cara só vai querer comprar de mim se eu tiver o melhor preço. Se eu não tiver o melhor preço, não vai comprar. O importador vai fazer a mesma coisa. Se ele tiver o melhor preço, ele consegue vender. Se ele não conseguir vender, eu vou abastecer, o outro vai abastecer no lugar dele. Mas vai chegar num limite que só vai ter o importado. Tá bom, ótimo, ele vai entrar no primeiro metro cúbico a mais do que eu não puder suprir, ou do que a Selem não puder suprir, ou do que o privado ou outro qualquer não puder suprir. É mercado, eu não consigo entender qual é o mistério de... Eu não estou falando nada de novo, assim, eu me sinto aqui com aquele menininho do Rei tá nu, assim, tá nu. Quem é que acreditou que esse negócio de PPI é uma abstração? Né? Vamos. Então a Petrobras exportar pelo PPI no mercado local mais barato. Se fosse um preço imposto, talvez até. Mas veja o absurdo da proposição, né? Chega um momento que você mesmo conclui, então é melhor exportar. É isso o objetivo? Mas esse é o objetivo? Não, o objetivo é você vender mais perto possível, na condição melhor que você tiver. Com menos esforço, mais lucro e melhor para o cara que está comprando. Se o cara não... É porque é uma decisão do comprador. Se o cara disser, não quero comprar, não adianta você fazer o mais bonito possível. Se você não baixar o preço, ele não compra. A Petrobras já foi usada como inflacionário. Mas isso é outra coisa. Isso não é questão. Isso não é uma... surgiu para frear isso. Mas talvez a gente tenha transitado, eventualmente, numa solução exagerada para um lado e depois tenha ido exatamente para o exagero do outro, que é uma imposição do preço de importação. Né? Por que você não deixa funcionar dentro de um range educado, razoável, regionalizado, segmentado por produto? Deixa para funcionar para ver. Vamos deixar para ver. Não é confuso, isso é mercado. O mercado é confuso por natureza. O mercado é feito de milhares de compradores, milhares de segmentos, gente ruim, gente boa, gente que compra muito, gente que compra pouco, gente que compra perto, gente que compra longe. Como é que você vai organizar isso? Eu não entendo que isso às vezes vem de pessoas que defendem o mercado livre, totalmente livre. Aí o cara não admite que o mercado é caótico naturalmente. Se você quiser entender todas as forças de mercado detalhadamente, como se fossem moléculas, você não vai conseguir. Então deixa rolar, vamos ver o que acontece. Nós vamos tentar sempre ser o melhor preço para o nosso cliente. Ponto. Vamos passar para o Carlos Delanoy da TV Globo, gente. Pessoal. Volta de novo aí. Isso. Para o acionista dependente... Para o acionista é bom perder market share porque um importador entrou? Não, o acionista é mais interessante, mais rentável, praticar o PPI, exportar o e vender no mercado local. PPI, exportar o produto?
Não, porque se eu for exportar pelo PPI, o cara não vai comprar lá, porque vai chegar mais caro, tem a ida e a volta. PPI é lá mais o frete para chegar aqui. Teria que ser um PPE, talvez. Mas aí é questão de analisar. Eu não tenho esse detalhe agora aqui, mas pode ser até. Acontece que nós estamos aqui com refinarias aqui e com a rede toda de distribuição colocada para suprir um cliente brasileiro, as pessoas daqui, o mercado dos consumidores daqui, segmentos diferentes, etc. e tal. Então, quando eu digo que é o melhor preço para nós e, por conseguinte, para continuar o teu statement, porque quando eu falei isso, estava falando da ótica interna da empresa. Mas o que eu estou dizendo aqui vai além disso. É o melhor preço para a Petrobras, evidentemente, que isso é quase óbvio, mas é o melhor preço para conquistar e manter o meu cliente, que isso é fundamental dizer. E aí não é necessariamente o PPI, porque o PPI é o preço do meu concorrente. Esse não tem jeito, ele não tem refinaria aqui, o importador não tem, ele tem que comprar lá, botar o frete, botar as despesas e botar o preço no meu ponto A. Eu não. Entendeu? Eu estou ali, eu já estou ali. O tempo está encerrando, vai dar mais para 3 perguntas cada lista aqui. Agora, antes você... mas então você vai... Alguém pode dizer que você está fazendo dumping? Não, porque dumping tem que ser provado. Dumping você tem que mostrar que você está com margem negativa. E para eu ter margem negativa do lado do meu ponto A, demora, viu? Demora. Então, para provar que a gente está fazendo dumping, demora demais. Então, a gente vai disputar ponto a ponto, é isso que eu estou dizendo. Cada lugar que tiver mercado para o combustível, nós vamos disputar. Não quer dizer que eu vá ficar baixando preço só por agradar esse ou aquele. Vamos fazer o melhor preço para a empresa e o melhor preço para o nosso cliente. Vamos seguir agora para o Carlos Delanoy, da TV Globo. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Tudo bom, Carlos? Prazer conversar com o senhor. Eu vou pedir licença, que eu sei que o senhor disse que não iria comentar o resultado, mas é um detalhezinho só. Certo. Só queria saber o seguinte, se os impostos federais, a isenção desses impostos, de alguma maneira, beneficiou, ajudou a produzir esse lucro recorde do ano passado. E a outra... os impostos federais? Dos impostos federais. Bom, isso contribuiu? Obviamente que sim, mas a questão sua deve ser se esteve significativo, foi muito significativo ou pouco significativo. Eu me arriscaria a dizer que foi bem menos significativo do que outras circunstâncias que provavelmente não se repetirão com a mesma conjugação. Por exemplo? Preço de petróleo internacional disparado depois do ramp-up da volta do Covid, somado com a cereja do bolo da guerra da Ucrânia. Preço de PPI imposto em cima do brasileiro, independente de qualquer coisa, sem a ajuda de uma conta de estabilização ou qualquer coisa que viesse em socorro. Então você teve lucro máximo em tudo. E venda de ativos. Você quer ver esse auditório dar lucro? Vende tudo que está aqui dentro. No dia seguinte deu lucro. Se você quiser ter lucro imediato, então 3 dias depois, é só vender qualquer coisa que esteja à volta de você e você dá lucro. Então assim, aí a questão é, mas esses ativos vendidos vão fazer diferença no futuro? Eles são importantes, não são? Foi obrigação vender? Quais? E aí é uma análise demorada, porque tem que pegar cada grupo desse e dizer, esse aqui foi o Paulo Guedes que mandou vender, porque era gasoduto, ele dizia que Petrobras era monopolista do gás, etc e tal e tal. Deu certo? Melhorou o preço do gás? Cadê aquele preço do gás que prometeram? Melhorou? Melhorou. Então, assim, houve equívocos, não vou aqui entrar em detalhes, eu critiquei isso a farta, enquanto senador, agora não me cabe mais fazer isso. Me cabe defender o interesse da Petrobras, dos seus acionistas, dos seus clientes e dos seus trabalhadores. E eu queria que o senhor fizesse um comentário pelo seguinte, porque o senhor dá a entender que o PPI fez a Petrobras, eventualmente, perder mercado para a concorrência que se beneficiava, supostamente, de um preço artificial. Não, poderia fazer, em caso Mas concreto. A Petrobras perdeu o mercado porque o que a gente vê é um lucro recorde, é um desempenho melhor. Não, aparentemente, a Petrobras estava à beira da quebra. Eu posso buscar esse número para você, mas eu já vi números que... Só colocar uma coisa, presidente, desculpe. A Petrobras, o senso geral é que a Petrobras hoje está recuperada financeiramente, está produzindo lucro, está fazendo investimentos estratégicos e está praticando um preço que, se não é um preço bom para o consumidor, é bom para o investidor e para o mercado, ou seja, para a Petrobras, para a empresa, para a companhia. De alguma maneira, a Petrobras foi prejudicada pelo PPI ou é uma política preocupada com o consumidor e com o país, de uma maneira geral, que vai fazer a Petrobras mudar essa política? Não, a questão é a seguinte, que você estava me perguntando antes,
se o PPI era essencial, se o PPI era imposto, se o PPI é obrigatório, se é uma política de governo, se é uma política da empresa. Eu estou dizendo que não necessariamente. Eu tenho que procurar o melhor preço para a empresa, o melhor preço para o cliente. Ele, eventualmente, em alguns casos, pode ser o PPI ou o PPI ele mesmo. Não há proibição. Da mesma forma que não há obrigação de usar o PPI, também não há proibição de usar o PPI eventualmente. O que eu estou dizendo é que a empresa tem que ter liberdade para gerir isso. Outra coisa, não estou tirando mérito de gestão alguma e nem estou tirando o brilho de resultado nenhum. Né? Há um resultado positivo, há circunstâncias que levam a isso, mas há competência também por trás disso, competência técnica, etc. e tal. Agora é que eu vou conseguir olhar para dentro da empresa e ver a que custo isso foi feito também. Porque é um somatório de esforços, é um somatório de razões. Há razões óbvias, preço do petróleo internacional, o próprio PPI colocado e apoiado pelo governo como imposição absoluta, a venda de ativos, mas pode haver também reduções de custos eventualmente desproporcionais, desconfortos na força de trabalho. Pode haver coisas que eu não conheço, não estou dizendo que aconteceu, mas pode haver coisas que nós não conhecemos, nem eu nem você. Vamos saber mais daqui a mais uns meses. É isso que eu queria. A última questão é quando? Quando é que começa essa rediscussão e colocar no papel? Eu prefiro dizer a você que a gestão, tanto que eu não teve posse solene ainda, porque não me deu o direito de fazer isso sozinho. Acho que eu tenho que tomar posse com diretoria e com conselho. Aí sim você tem um corpo, a cúpula da empresa formada. Então eu estou aguardando a formação. Eu diria para você que isso começaria de fato, a largada de verdade, assim, aquela solene mesmo, nós vamos fazer com o conselho e com diretoria executiva empossados. Então a diretoria só em abril também? Não, a diretoria está dependendo apenas daquelas avaliações internas, processos para ir para o Conselho de Administração. Então, na próxima reunião do Conselho de Administração, quando é a próxima reunião? Acho que é final de março, né? Normalmente final do mês. Final de março. Então, a gente deve aprovar esses nomes, quando eles já tiverem passado pelos comitês. Não precisa ir à Assembleia. Já o Conselho, não. Já o Conselho está marcado, essa Assembleia, dia 29 de abril. Então, a partir do final, a largada, infelizmente, é isso. Largada para começar a discutir com essa nova ótica, porque você vai trazer essas novas mentes e vai discutir com elas. Essa métrica? Não, eu desconheço essa proposição, nunca fiz essa proposição e nunca ouvi falar de proposição semelhante. Vamos seguir a ordem aqui, porque a gente está com tempo a gente falava em apertado. proporção de participação nos mercados, mas isso também depende por região. Então, isso a gente está voltando para a questão da política de preço nacional. Nós vamos discutir legitimamente com as pessoas que vão tocar isso. Isso não é uma questão só de Petrobras, é de todo o mercado. Abrasileirar os preços, quando o presidente Lula se referiu a isso, e na época da campanha nós conversávamos sobre isso também, a meu ver o que ele quis dizer é, o preço tem que ser o mercado brasileiro. Lembra que eu dei o exemplo do café aqui? O cara do café palheta lá que empacotou o café lá que vai vender para o distribuidor que vai chegar no supermercado, ele não pratica PPI do café empacotado. Ele pratica o preço que o mercado dele aceita. Qual é o mercado dele? O meu range de mercado é esse aqui. Então eu preciso praticar um preço que alguém aceite aqui, senão eu fico com o estoque todo parado. Então, abrasileirar o preço é natural. O que ele disse é nada mais do que dizer o que eu disse aqui também. É o preço de cada mercado disposto a pagar por aquele produto. E lembre-se, o produto pode ser gasolina e pode ser asfalto. Pode ser QAV e pode ser diesel. Pode ser qualquer produto desse derivado de petróleo ou misturados. Não é. Fica parecendo. Não é. Isso é uma coisa que a gente falou várias vezes. Olha, em nenhum momento, nem Lula, nem qualquer outro disseram que o preço ia se desgarrar completamente da referência internacional. É porque
várias vezes falou-se que PPI era paridade internacional. Não é paridade internacional, é paridade de importação. Isso faz toda a diferença. Pessoal, gente, já são 5 horas, a gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho. O nacional vai ser influenciado, entre outras coisas, pelo internacional também, claro. Aí eu não sei, depende da fórmula que vão criar, se é que vão criar alguma fórmula. Veja bem, pode ser que nem crie fórmula nenhuma. Não, a nossa é a nossa. Aí a nossa depende de cada mercado, depende de cada política comercial e depende de cada tipo de cliente. Não, porque eu produzo tudo aqui, eu estou disputando com o importado, é diferente, minha visão é diferente. Exatamente, preço de mercado nacional. Pessoal, vamos para a próxima, que é a última, porque não está mais tempo, gente, senão aqui, você tá cheio de compromisso. Também. Eu sei disso, mas olha, o Nicola da Folha e o Pedro Duran são os últimos aqui que vai dar tempo, se vocês puderem fazer a pergunta juntas para... Opa, fala Jean Paul. Eu vou sair um pouquinho do preço, na verdade, Pode alegar cara. A senioridade aqui para... Saindo um pouquinho do preço, você mencionou aí que teve uns 2 programas de construção naval já nesse país que foram frustrados. E agora se pensa em retomar um terceiro. Eu não. Não, se pensa em retornar o Brasil, o governo pensa em retornar um terceiro. Nesses 2 houve casos muito graves de desperdício de dinheiro público e corrupção, inclusive com confissões de executivos da empresas e de executivos da Petrobras e de empresas contratadas sobre pagamento de propina e tudo mais, sobre preço em obras. É possível evitar isso numa terceira chance? Como? Olha, sempre que se fala em obra, ou financiamento público, ou coisas assim, não só no Brasil, como em muitos países, inclusive a França, a Itália, a Espanha, não estou falando só de país da América Latina, não, é preciso ter todo esse cuidado, né? Eu acho que o país está adquirindo cada vez mais maturidade para tratar desse tipo de assunto, né, e para levar adiante esse tipo de programa. Não pode ser, o que eu quero dizer é o seguinte, não pode ser desculpa, o medo da corrupção não pode ser desculpa para você ter que comprar tudo de fora. É porque você não pode fazer um financiamento público funcionar direito, ou porque você não pode contratar uma obra direito, né? Tem que corrigir os problemas. Vai corrigindo. Já houve vários traumas sucessivos, históricos, né? Vamos aprender com eles. E vamos chegar num momento em que a gente vai ter um nível razoável, que isso não se elimina de jeito nenhum, como eu disse, em todos os países mais avançados, até na Suécia e na Alemanha aparece de vez em quando, então tem um limite, mas eu tenho uma margem de erro, digamos assim, aceitável nesse tipo de processo. Eu acho que a gente não deve abandonar objetivos grandiosos como esse, de produzir navio, de montar parque eólico, de fazer tecnologia, de asfaltar uma estrada, né, de construir uma cidade. A gente não pode abandonar isso porque pode acontecer corrupção. Combata a corrupção, faça alguma coisa com isso. Mas já há alguma diretriz, assim, ou seja dentro da empresa, ou seja no governo, para que se reforce algum tipo de governança? Não, eu acho que a governança é a governança que a gente tem, que a gente foi construindo ao longo do tempo. No caso da Petrobras é a nossa. No caso das outras empresas é a deles. No caso dos ministérios do governo, é um problema dos governos e dos ministérios e até dos órgãos que combatem, ou supostamente devem combater a corrupção. O que eu acho que a diretriz no sentido de fazer alguma coisa nesse setor, eu acho que foi claro, né? O presidente falou várias vezes isso na campanha, não só nisso como em outras coisas, para outros setores, onde ele disse, olha, a gente precisa voltar a isso, aquilo, a gente precisa fazer tal e tal coisa, a gente precisa desenvolver tal e tal outra coisa. Então, eu acho que isso é uma diretriz razoável, né? Se o cara se candidata a presidente da República, é eleito dizendo uma coisa e você assume um cargo que é de uma empresa diretamente ligada àquele conjunto, àquela força política que é o governo federal, você tem que, no mínimo, começar a pensar no assunto, porque uma hora vai chegar alguma recomendação para participar de um grupo de trabalho ou de uma construção nesse sentido. O que eu quis deixar claro aqui é que não é uma obra de uma pessoa só ou de uma empresa só. Não basta a Petrobras chegar lá e dizer não vou mais comprar plataforma no exterior, estou esperando as propostas dos estaleiros brasileiros. Não basta isso.